Olá, boa noite. Acerca desse trecho aqui que você postou, eu vou ler e vamos tentar entender um pouquinho do que está sendo dito aqui. O universo central é a criação da eternidade. Os 7 superuniversos são as criações do tempo. Os 4 níveis do espaço exterior estão indubitavelmente destinados a efetivar factualmente a evolução da ultimidade da criação. O que dá para inferir aqui dessa informação? Bom, nós temos a realidade eterna, que é o universo central, né, e o paraíso no centro. Então, o paraíso, as 21 esferas sagradas do paraíso e o universo central de Avona são eternos, foram criados na eternidade, ou seja, não há um momento no tempo que eles não tenham existido. Eles sempre existiram, porque eles estão fora do tempo. Agora, além, fora dos anéis de Avona, aí começa a criação do tempo e espaço, que é a realidade onde nós vivemos, que é a realidade finita. Nós estamos limitados ao espaço e ao tempo. Então, houve um momento em que esses universos, esses 7 superuniversos, eles não existiam. Por quê? Porque eles não são eternos como o paraíso e a Avona. Então é isso que está sendo dito. Só que diz mais, fala agora das criações além da nossa criação. Então, se a gente vê, nós temos no centro o paraíso, depois a Avona, são eternos. Depois nós temos a realidade imperfeita, né? Os universos do espaço-tempo, que são temporais e espaciais. Depois desse universo, agora nós temos uma outra realidade sendo criada, que é uma realidade absonita, né? Ou seja, é aquela criação que estão indubitavelmente destinados, ou seja, é algo para o futuro, né? A efetivar a factualização da ultimidade da criação. Então nós sabemos que o nosso universo do espaço-tempo é o ambiente onde o Supremo está se tornando realidade, está se factualizando, está se tornando fato, está sendo criado, construído. É um Deus vivendo a experiência e sendo construído do resultado dessas experiências, as experiências da imperfeição, as experiências do espaço-tempo. E depois nós entraremos na era absonita, que é a era da ultimidade. Por que ultimidade? Porque agora será o reino de Deus o último. Como agora nós estamos vivendo a era de Deus o Supremo, ao concluir essa era, que é a era dos universos do espaço-tempo, nós entraremos numa nova era, a era do último. E aí, esses universos que estão sendo preparados para esse futuro distante, será a factualização do último, a realização de Deus o último. Então nós temos Deus o Supremo, depois Deus o último. Quando tudo isso se realizar, entraremos na era de Deus o absoluto, que é a finalização, né, a conclusão da realidade da deidade experiencial. Porque nós temos a deidade existencial, o Pai, o Filho, o Espírito Infinito, compõem a Trindade, são deuses, são deidades existenciais. Sempre existiram. Mas esse Deus decidiu que queria viver a experiência. Então entrou na era dos deuses, né, das deidades experienciais. E aí começa com, primeiro, a primeira deidade experiencial é o Ser Supremo, né, que vai se tornar Deus o Supremo quando toda essa experiência acabar. Depois entrará na era do último, e aí ao concluir esse Deus o último, entra na era final, que é de Deus o absoluto. Então é isso que está sendo dito aqui, ó. Vamos reler. O universo central é a criação da eternidade. Já vimos isso. Os 7 superuniversos são as criações do tempo. Falei sobre isso. E os 4 níveis do espaço exterior estão indubitavelmente destinados a efetivar factualmente, ou seja, factualizar a evolução de Deus o último, que é a ultimidade da criação.
Então, continuando. Há aqueles que sustentam que o infinito não pode nunca atingir a sua expressão plena, a não ser na infinitude. E por isso cogitam de uma criação adicional e não revelada, que está além do quarto nível, o mais exterior do espaço, um universo possivelmente sempre em expansão e sem fim, de infinitude. Então, por que existem essas teorias? Ele diz assim, há aqueles que sustentam. Ele está dizendo assim, no universo, há aqueles que acreditam, ou que teorizam, que conjecturam, que além do quarto nível do espaço exterior ainda exista outra criação futura. Por que eles cogitam isso? Ora, se o Ser Supremo é o Deus vivendo a experiência no espaço-tempo, e o Deus o último viveria a sua experiência nos 4 níveis de criação exteriores, e quando a gente entrar na era de Deus o Supremo, aonde que ele vai reinar? Será que existe uma outra criação para além, né, do 4º nível de criação, que seria o reino de Deus o Supremo, ou seja, a deidade experiencial no nível absoluto? Será que existe isso? Então é por isso que eles estão dizendo aqui, ó. E há aqueles que sustentam que o infinito não pode nunca atingir a sua expressão plena a não ser na infinitude. E por isso cogitam de uma criação adicional e não revelada, ou seja, além do 4º nível, né? Que está além do 4º nível, o mais exterior do espaço, um universo possivelmente sempre em expansão e sem fim, de infinitude, ou seja, um universo infinito. Para alguns, isso é uma teoria, né? Em teoria, não sabemos como delimitar, seja a infinitude do Criador, seja a infinitude potencial da criação, mas do modo como ela existe e é administrada, encaramos o universo mestre como tendo limitações e sendo definitivamente delimitado e contido nas suas margens externas pelo espaço aberto. Então estão dizendo, ó, pelo que sabemos e pela forma como o universo é administrado hoje, parece que o universo é finito, limitado. Ou seja, ele tem um fim, pelo menos é o que sabemos. Mas há aqueles que cogitam a possibilidade desse universo ser infinito. Por quê? Porque somente na infinitude um Deus infinito poderia reinar, né, em toda a sua expansão, o seu potencial. Se ele é um Deus infinito, como que ele poderia reinar infinitamente ou reinar na infinitude se o universo é finito? Essa é a conjectura que está sendo feita. Então, os próprios reveladores estão teorizando a possibilidade de um universo infinito, apesar de que tudo indique, pelo menos pela forma como o universo é administrado, tudo indica que ele seja finito.